Dois amigos, como é que se define? É que ambos olham para o mesmo ponto e caminham para o mesmo ponto e amam o mesmo ponto. E por isso são amigos. Sr. Joshua, parabéns, felicidades. Monsenhor João, muito mais do que pai fundador, foi para cada arauto do Evangelho um verdadeiro amigo. Amigo de todas as horas e de todos os minutos. Não era um amigo simplesmente de passar a mão na cabeça e dizer que sempre está tudo bem. Ele sempre nos ensinou que a verdadeira amizade não consiste em que um olhe nos olhos do outro, mas que os dois olhem juntos para um mesmo ideal. Ele era um amigo que constantemente estava nos indicando o caminho a seguir. Não nos tratava como éramos, mas como devíamos ser. Ele sabia olhar para além das qualidades naturais e ver em cada um a vocação que Deus tinha dado. E para fazê-la crescer, ele, como amigo, estava disposto a fazer de tudo. Lembro que numa das reuniões que ele deu para o setor feminino dos Arautos, que as reuniões eram todos os sábados, numa dessas reuniões, uma das irmãs se levantou e começou a fazer uma pergunta. E ela fazia gestos assim, bem espalhafatosos e tudo. Aí ele interrompeu a pergunta dela e disse: eu quero fazer uma observação. Esses gestos muito assim não ficam bem. Sobretudo uma pessoa estando revestida do hábito, ela tem que ter gestos mais comedidos. Aí todas as outras ficaram: nossa, né? Porque ele falou isso na frente de todas, meu Deus. Aí ele virou para todas as outras, nós que estávamos ali, e falou assim: sabe por que eu falo assim com ela? Porque eu tenho certeza de que ela nunca vai ficar ressentida comigo. Foi muito bonito observar nesse momento como ele não só tinha, mas ele gostava de demonstrar a amizade real que ele tinha por cada uma daquelas que seguia ele de perto. De ter essa inteira liberdade que realmente só um amigo tem com o outro, de poder corrigir para tornar mais perfeito. Um fato que ele mesmo contou, estando ele numa igreja, em uma das apresentações musicais, onde ele girou pelo mundo, percebeu que na porta da igreja, uma senhora carente, estava ali pedindo esmolas, mas ela de uma educação, de uma atenção, de uma delicadeza ao apresentar os pedidos, que chamou a atenção dele. E ele, observando-a, discerniu, percebeu nela que ela não era uma pessoa que viveu naquela situação desde que nasceu. Em determinado momento da sua vida, ela passou a ser uma pessoa carente, uma pessoa que estava ali mendigando na porta da igreja, pedindo essas ajudas. E, impressionante, procuraram saber depois, era por espírito de pobreza, pois ela quis desfazer-se dos seus bens e viver da caridade dos outros. Monsenhor João, para atender a esse desejo dela, sabendo que ela não aceitaria uma doação generosa, volumosa, que facilitasse a sua vida, combinou com vários para que de forma discreta pudessem fazer para ela pequenas contribuições que, somando, daria-se um volume que ajudaria ela numa boa parte de suas necessidades. Amigo daqueles que buscam servir a Deus, amigo daqueles que estão buscando a todo momento a santidade, e para ajudar, confortar e fortalecer, ele se punha do lado. Quantas vezes ouvi do Monsenhor João em reuniões, o Monsenhor João dizendo: se os senhores tiverem alguma dificuldade, não tenham dúvida,
Peguem o telefone, liguem para mim na hora que for. Se for de madrugada, se for de manhã, o momento que precisar, me liguem. Eu estarei à disposição dos senhores para ajudá-lo naquilo que for necessário. Eu me lembro que, passando por diversas dificuldades no início da vocação, tomei a coragem de arriscar um telefonema direto para o senhor João Clá. E ele atendeu. Senhor João, eu queria muito e precisava muito falar com o senhor. E ele disse, pode ser por telefone? Eu disse, não, senhor João, precisava ser pessoalmente mesmo, porque é um assunto muito sério. E ele, com toda a bondade, com toda a naturalidade, espera que eu vou descer. Fiquei esperando naquela ansiedade, naquela torcida e rezando muito, porque era um problema que há muitos anos não conseguia resolver. E ninguém resolvia. Só ele parecia a única saída. Quando ele chegou, sentou-se, chamou, fechou a porta e expus o problema para ele. Ele, com toda a bondade e simplicidade, se debruçou pelo problema e fez daquele problema um problema dele. Oh, mas isso aqui tá simples de resolver. Meu Deus, tá simples de resolver. O senhor deu 2 conselhos que resolveu o problema, que há anos não conseguia resolver. 2 conselhos. Depois de um mês ele perguntava como tá e acompanhando como se fosse um problema dele. Eu saí impressionado e dizendo, esse aqui, muito mais do que meu amigo, é amigo de Deus. Um fato que ilustra toda essa relação de amizade dele para conosco se deu em 2014, quando a minha irmã teve que passar por uma cirurgia no pulso e o pós-operatório dela foi muito sofrido, ela teve muitas dores e que por ser mais nova, por ser preocupada com ela, estava um tanto aflita com isso. E um dia, quando estivemos com ele, fomos tomar uma bênção e pedimos uma bênção por ela, pedimos para que ele rezasse por ela, porque ela já estava há 3 dias com remédio, etc., muita dor. E eu senti que eu estava muito aflita com isso. E que imagino que pela minha fisionomia eu expressava muito isso. E ele, com toda a bondade, com toda a calma, com todo esse sentimento de proximidade, ele olhou muito paternal, sorriu e deu a bênção, deu 2 bênçãos para ela. Mas foi incrível porque aquele que é realmente amigo é aquele que quer levar no caminho da virtude, quer indicar o caminho mais perfeito. E no meu caso, naquele dia, o caminho mais perfeito era a calma e a confiança. Era a confiança de que Deus, que Nossa Senhora estão regendo tudo. Então, se aquilo estava acontecendo à minha irmã, era por vontade de Nossa Senhora e eu não deveria me preocupar tanto. E aquilo ficou muito claro naquele sorriso de Monsenhor. Naquele sorriso que ele deu, que acalmou, que colocou nos eixos, que colocou em ordem e que demonstrou, ao mesmo tempo, toda a proximidade dele para comigo, todo o modo como ele entendia pelo que eu estava passando. Mas também o amigo é aquele que vai indicando, não, calma, por aí não. Com calma, com confiança, com os olhos postos em Nossa Senhora, que ela é mãe, ela sabe o que faz. E ele agia assim com todo mundo. Quando estava planejando, por exemplo, uma viagem com coro e banda, todos preparados para irmos para a Europa. E virou de repente para um dos nossos e disse: o senhor não precisa ir, porque o instrumento que o senhor toca já tem muito lá na Europa. E ele ficou um pouco desapontado e triste,
por não acompanhar o Monsenhor e todos os irmãos na viagem. Mas o Monsenhor estava apenas brincando e disse assim para ele: "Que isso, senhor? Ânimo, agora estamos juntos até a eternidade." E era exatamente o que nós sentíamos, cada um de nós, na amizade com ele. Era um vínculo para além da morte, até a eternidade. Ser amigo de Monsenhor João era começar a amar aqui na terra com um amor com que nos amaremos no céu. Tudo era fruto de uma mesma raiz, de um mesmo episódio. Esse é o homem, esse é o homem que vai tomar conta do mundo, esse homem que vai reformar a face da terra. O amado vai se transformando no amante.